Olá, e aí? Feliz com a vitória do Ainda Estou Aqui, filme brasileiro, direção de Walter Salles e com Fernanda Torres e com também uma participação especial de Fernanda Montenegro. Eu estou assim bastante feliz, mas é necessário de conversar um pouquinho sobre coisas que estão acontecendo no antes, no durante, que pode vir depois dessa produção. Nós vamos falar desse assunto, mas só depois da nossa vinhetinha. O filme de Walter Salles conseguiu trazer para a gente o Oscar, né, para a nação, para o Brasil, aquele gosto, aquela grande satisfação. E diante de tudo isso que tem acontecido, eu comecei a pensar sobre uma série de coisas, porque a mídia ela sempre me interessa bastante, né? Eu durante boa parte da minha carreira no magistério eu trabalhei com a questão de mídia, né? Eu tenho um pé assim fincado em termos acadêmicos nesta área, que é a questão da comunicação e educação. E a mídia sempre me interessa muito, que às vezes eu paro para analisar e vejo as coisas. E é lógico, né? É muita alegria, com muita satisfação que a gente vê essa vitória. É lógico que ele só tem que dar os parabéns para o Walter Salles, para a Fernandinha, para a Fernandona, para todo mundo que está envolvido, o Selton Mello e tudo mais, mas é necessário de refletir sobre algumas coisas a respeito desse filme. Primeiro, ele tem que falar um pouco da premiação do Oscar, né? O Oscar é uma premiação da Academia da indústria cinematográfica norte-americana, e é lógico, quando o filme foi indicado para melhor filme, na minha visão estava evidente que ele não iria ganhar, apesar de eu não ter assistido o filme, mas pela lógica de como que a academia se comporta, eu achava muito improvável que ele ganhasse de melhor filme e até mesmo de melhor atriz, e acabou acontecendo aquilo que eu achei que ia acontecer, que era o Oscar de melhor filme estrangeiro. Para ganhar o melhor filme estrangeiro, normalmente o que a academia ela olha? Lógico que tem que ter um nível de qualidade muito bom, nível técnico, som, imagem, toda a questão de roteiro, interpretações e tudo mais, mas normalmente o filme estrangeiro tem que ter como principal, vamos dizer assim, foco, um tema que seja ao mesmo tempo universal e que seja ao mesmo tempo muito particular do país que ele está representando. E pelo aquilo que eu ouvi falar do filme, o Ainda Estou Aqui, essas características estavam presentes no filme e eu achava que ele tinha grande chances. Eu tinha um pouco de dúvida diante de todo o destaque que estava com a Emília Pérez, só que daí a gente vê todo um processo, surgiram um monte de notícias, que eu não sei dizer até que ponto é verdade ou mentira, até que ponto foi aumentado ou não, que a atriz do filme Emília Pérez se envolveu com comentários xenofóbicos, etc e tal, e aí você começa a perceber que as chances do Ainda Estou Aqui tinham aumentado bastante, né? Porque a gente sabe que a academia, por estar recheado de pessoas do meio artístico, ela sempre tem um viésinho contestador e existe uma contestação muito forte a esse governo horroroso de Donald Trump. É óbvio que a xenofobia acabou desbancando bastante Emília Pérez. Eu preciso assistir os filmes, estou doido para assistir os filmes para ver de fato, né? Eu estou olhando uma análise assim distanciada, né? Apenas baseado nos fatos que eu vejo em mídia, né? E não no conteúdo em si, na produção cinematográfica em si. Bom, dito isso, a outra coisa que eu gostaria de estar falando, que é um aspecto midiático que me incomoda muito nessa questão dessa coisa da divulgação do filme, né? Que é dizer, né, quando a gente chegou, o filme chega de fato ali na votação do Oscar para decidir se vai levar o Oscar ou não, a mídia começa a dizer assim que o Brasil estava em clima de Copa do Mundo, né? Eu entendo que ela está querendo dizer que existe uma mobilização nacional muito forte, as pessoas de um modo geral unidas, votando, torcendo, né, para a vitória do filme e etc, etc. E de fato isso aconteceu, teve até incidentes de fanatismo, gente xingando a atriz do Anora, né, que etc e tal, enfim, começou a ter um monte de coisa, né, que de certo modo remete à questão de clima do Copa do Mundo. Mas o que me incomoda é essa coisa do brasileiro achar
que nós, como nação, só conseguimos nos unir diante da seleção. Nós tivemos como consequência essa aberração que a gente teve no governo Bolsonaro, onde eles se apropriaram da camisa da seleção brasileira para fazer o que eles fizeram, porque a gente tem essa mania de achar que o Brasil é o melhor país, é o país que tem o melhor futebol do mundo e que a gente se une em torno do futebol e a gente não consegue dar espaço para as outras atividades da nossa sociedade, né, seja esportiva ou culturalmente, né? Nós temos uma cultura riquíssima, nós temos grandes escritores, Machado de Assis não é a primeira vez que ele consegue emplacar como um best-seller lá fora, isso muito tempo depois da morte, né? Basta você dar um soprinho na obra do homem que ele explode como um grande escritor. Nós temos, além da nossa literatura, nós não temos só o Machado, né? Nós temos Jorge Amado, nós temos Aloysio de Azevedo, nós temos Euclides da Cunha, nós temos Guimarães Rosa, nós temos aí uma grande quantidade de grandes escritores e poetas, Vinícius Moraes, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto. Só na literatura a gente arrasa, né? Nós temos também grandes personalidades, grandes produções nas artes plásticas, nós temos a Tarsila do Amaral, nós temos de Cavalcante e assim por diante. Nós temos muita produção, a nossa música é riquíssima, nós temos tanta coisa boa nesse país, nossa culinária, quando é apresentada para o mundo afora, a gente abafa, enfim. Nós temos tantos valores positivos no nosso país, mas toda vez que a gente tem uma situação de sucesso, a gente faz esse link com o futebol, e o futebol é muitas vezes usado como forma de manipulação. Nada contra o futebol, eu mesmo sou corintiano, venho de uma família que tem, meu irmão é um grande torcedor do Corinthians, meu pai então nem se fala, meu falecido pai, e eu por tabela acabei absorvendo um pouco disso, apesar de não ter muita paciência com o futebol. Mas eu acho muito triste a gente fazer esse link. Tem outros aspectos interessantes a serem observados em relação a esse filme. A direita, ela está muda, né? Ela não consegue falar, porque diante de um sucesso desse, e um filme que resgata a memória de um período histórico extremamente crítico, de um governo assassino, que remete a um outro governo que nós tivemos recentemente, que é um governo genocida, que matou, contribuiu para a morte de indígenas, contribuiu para a morte do povo no modo geral no incidente do Covid, tirou direitos de trabalhadores, fez um monte de barbaridade. A gente tem, e ele fazia questão de vender a imagem do golpe militar, golpe cívico-militar lá de 64 como sendo grande coisa. Esse filme ele vem resgatar essa memória e ao mesmo tempo tem trazendo essa personalidade maravilhosa que é a de Eunice Paiva, né, que fez toda essa resistência, né, para tentar buscar uma justiça, porque a gente sabe que matar alguém sumariamente é algo horroroso, mas não bastando isso, que é o que há de pior nessa história, que é a morte de Rubens Paiva, a vida dessa família ficou congelada, porque imagine, você não tem o reconhecimento da morte do Rubens Paiva. A Eunice Paiva e seus filhos passaram por situações extremamente delicadas, porque você não consegue lidar com uma série de problemas legais se você não tem atestado de óbito. E o filme mostra isso, vai mostrar a questão do esquecimento, né? Do Alzheimer, porque no caso a Fernanda Torres, depois o personagem Eunice, ela é vivida pela Fernanda Montenegro. Enfim, o filme com certeza está cheio de virtudes, a proposta dele é maravilhosa, é para lá de merecido. E uma coisa que eu fiquei muito preocupado, e que até o momento, graças a Deus, parece que, justamente porque a direita está tão quietinha, né, porque ela está incomodada, como que ela vai reagir, né, diante de um sucesso internacional de um filme que toca numa página da história que eles querem deturpar. Eles estão calados, eles estão mudos, né? E uma coisa que eu achei que iria acontecer não aconteceu justamente por esse silêncio e que eles continuem quietinhos, né? Era começar a falar o papo meritocrático, né? Que o Walter Salles e a equipe superou as dificuldades, aquele papo que a gente sabe. Por que eu digo que é papo? Que Walter Salles é uma das pessoas mais ricas do país. Ele é o terceiro cineasta em atividade mais rico do planeta. Ele só perde para o Spielberg e para o George Lucas. E ele é herdeiro do Grupo Itaú.
ele tem muito, muito dinheiro. Com isso não estou desmerecendo, não estou querendo dizer que uma pessoa milionária ou bilionária, como é o caso dele, não possa estar fazendo algo de positivo pelo país, porque pode sim, eu sou de esquerda, mas reconheço, uma pessoa riquíssima, ela pode ter um papel interessante, é melhor ele estar gastando dinheiro fazendo um filme com toda essa repercussão do que ele está gastando com besteira por aí, né? Então, não tiro os méritos, mas está muito longe de ser um processo de superação, né? Só se for de superação vamos dizer assim, de alienação de realidade, né? Por ser uma pessoa tão rica e poderosa, ele superou essa alienação, mas não uma superação de dificuldade financeira, muito pelo contrário, né? O filme ele veio calçado com muita grana ou com muita facilidade de captação de grana, porque Walter Salles não é pouca coisa em termos de dinheiro. Mas de qualquer maneira, eu acho que é com muita alegria ver que uma obra tão importante no contexto político, no contexto, vamos dizer assim, mais libertário, possa estar resgatando a nossa memória, né? E é mais do que merecido, né? Nossos atores, nossas atrizes, no caso Fernandinha e Fernandona, está presente nesse filme, não levaram o Oscar de melhor atriz e por aí vai. Eu vi outros comentários de feministas, né, detonando o filme A Nora, porque lida com prostituição, mas eu não vou falar desse detalhe, porque o vídeo ia ficar muito longo, né? Uma coisa que eu tenho para dizer é que é lógico, o feminismo tem lutas importantíssimas, mas querer reduzir a prostituição a pura e simplesmente como uma situação de exploração machista, eu acho que as feministas deveriam conhecer um pouco mais o mundo gay. E não venha com esse papo de reprodução e de transposição, não. Porque, de fato, existem pessoas que gostam de unir o útil ao agradável, né? Ganhar dinheiro e fazer com algo que gosta. E sexo é uma delas. Ah, mas não é legal, objetificação, blá 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 blá. Qualquer dia a gente vai falar só sobre prostituição, né? Para tentar conversar um pouquinho melhor. Mas, como eu não assisti os outros filmes, nem o próprio o Ainda Estou Aqui, então não tenho muito como opinar. Certo, gente? Então, é esse o vídeo da semana. É muita alegria que a gente vê esse Oscar chegando ao Brasil. É muita alegria de ver alguém da elite fazendo algo produtivo e bacana para a cultura nacional e no contexto da política. E os bolsominions estão tudo murcho. Ninguém quer falar do assunto. Então, parabéns aí, equipe do Ainda Estou Aqui. E nós, como nação brasileira, temos esse orgulho de ter feito esse resgate, porque Rubens Paiva foi um grande homem, Marcelo Rubens Paiva, um grande escritor. Eu li o Feliz Ano Velho e recomendo, tá? Li na minha adolescência, hein? Livro muito bom. Então, gente, abraço e até mais.